Retornando agora com a gravação da primeira aula, bloco 3, dando continuidade aos princípios, os 14 princípios gerais da administração. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Seja na igreja, seja na empresa, o nosso interesse pessoal, ele está abaixo do interesse geral. Claro, se a gente puder juntar duas partes, é o ideal. Mas, na realidade, nem sempre acontece. O foco principal é a igreja, a sua missão, a sua visão, tá? A sua estratégia, e nós somos instrumentos que vamos colaborar com isso. Tá bom? Um outro princípio é a remuneração do pessoal. Ela deve ser justa, que garanta uma satisfação para aquele que está como colaborador. E a escola científica e clássica, isso aí se buscou, mas ainda é muito difícil atender essa demanda. Outra coisa do princípio da administração é a centralização. Olha, isso é horrível, horrível, quando você está num local em que a pessoa que é seu dirigente, é seu líder, é seu chefe, não importa o nome, ele é centralizador. A administração moderna não tem espaço mais para esse pensamento. A administração moderna, ela delega tarefas. Delega tarefas. E você que delegou é o responsável por isso. Você pode ir lá no campo, sim, você pode ir lá na sala de aula, você pode ver como as coisas estão acontecendo, mas tem que deixar aquela pessoa, aquele líder, aquele membro, trabalhar. Você não pode fazer tudo sozinho. Você não pode ser ao mesmo tempo. Um exemplo. O pastor, o gestor, o financeiro, o serviço e etc. Não, somente o pastor ele tem que ter um espaço reservado para outro tipo de atividade, que é preparar o sermão, tomar conta do rebanho, cuidar das ovelhas. Abaixo dele, entre aspas, tem que ter uma equipe de apoio. Isso chama-se descentralizar e não centralizar. Não é o correto. Outra situação é a cadeia escalar, linha de autoridade. Ah, na igreja não tem hierarquia? Tem, não na rigidez de uma empresa. Então, cada um tem ali o seu pedacinho, o seu espaço de comando, o seu espaço de liderança, e todos são importantes, mas essa cadeia é um dos princípios da administração. Ordem. Organização. As coisas têm que estar no lugar, com a pessoa certa, fazendo sua tarefa no momento certo, no lugar correto. Então, ordem, estrutura, tem que estruturar o trabalho. E equidade, ou seja, amabilidade e justiça. Tratar todos com igualdade. Tá? Ah, porque o chefe, o empregado, isso é daquela teoria lá atrás. Hoje, nós que lideramos, temos que ter esse conceito muito claro, que é equidade. Tratar pessoas, como seres humanos. E não naquela velha teoria, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Seminaristas, isso não funciona mais. Não pague para ver. Porque o membro da igreja de hoje, o operário da fábrica de hoje, não é o mesmo do século XVIII, do século XIX, do século XX. Ele é um ser pensante, questionador, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de demanda. Um outro princípio também importante é a iniciativa. Lá atrás,
O operário é o seguinte: se mandar eu faço, se não mandar eu não faço. Qual é a tarefa? É carregar essa caneta que está na minha mão direita para a esquerda, ou vice-versa, ou vice-versa. Mandou eu faço, não mandou eu não faço. Hoje não. Hoje, no nosso trabalho, é muito cobrado a iniciativa da pessoa que está ali. Seja na igreja, seja na indústria, seja no comércio. Iniciativa. Outra coisa muito, mas muito importante, é a chave de tudo isso que nós conversamos praticamente. É espírito de equipe. Espírito de equipe. Não tem mais espaço para aquele grupozinho hermeticamente fechado, sabe? Aquele que ele sabe tudo com a equipe dele, em que você não consegue entrar para conviver, para se relacionar. Não. Hoje nós construímos por meio de trabalho de equipe. É a interdependência. Um ministério depende de outro ministério, que depende da visão da igreja, que depende do pastor, que depende do líder. Então, trabalho, equipe. Aqui nós terminamos os 14 princípios, né, da administração. Vamos dar continuidade à nossa aula, ainda sobre a introdução de teoria da administração, agora falando sobre a teoria da burocracia. Né? Muita gente já viveu isso e ainda vive. Muito criticada essa teoria, mas ela teve e tem suas coisas boas. Bom, primeiramente, as sociedades elas ficaram muito complexas. A coisa começou a evoluir demais. Então se pensou em normatizar, registrar aqueles processos que aconteciam na fábrica, que acontecem nas instituições. Aí criou-se a teoria da burocracia. Para se atender essas novas demandas. Tudo bem? O modelo burocrático, muitas vezes, ele é visto como uma solução para mais racionalidade e adequar mais as pessoas e a empresa. A teoria da burocracia, ela tem algumas características. Formalidade, ela é muito formal. A autoridade é expressa em leis, normas, regulamentos. A comunicação, ela é padronizada, não é de qualquer jeito. Ofícios, cartas, etc, etc, relatórios, e aí vai. E controle de procedimentos. Você vai seguir uma normazinha de procedimentos. E a impessoalidade. Isso aqui é a parte positiva da teoria da burocracia. A impessoalidade. A isonomia no tratamento. Tratar todos isonomicamente, igualmente. A teoria da burocracia trouxe isso de positivo. E a meritocracia. Ou seja, você é eficiente, você é eficaz, você é efetivo, você é um bom trabalhador. Então a promoção tem que sair, um exemplo, por aí. Tá? Por meio de concurso, por meio de observação. Olha, o Marcos é um trabalhador incansável, é um cara que está sempre participativo, está sempre se apresentando para as tarefas. Então surgiu essa ideia de mérito. Aí vocês perguntam, na prática isso acontece? Nem sempre. Na prática, muitas vezes é o paternalismo, é o assistencialismo, entre aspas, né? É o meu amigo, é a minha irmã, é o meu companheiro. Isso na prática. Mas nós temos que mudar essa prática. E a teoria da burocracia surgiu para isso. Entendeu? Promoções, mérito, o valor. Qual o valor? Seu valor. O reconhecimento desse valor. Tá bom? É muito polêmico essa parte de meritocracia.
seja onde for, seja na igreja, seja na empresa, seja onde for. Uma outra coisa, ele é um sistema legal e econômico previsível. Não há imprevisibilidade, ou seja, amanhã é uma coisa, amanhã é outra. Não, ele já estabelece regra de quanto você vai ganhar, X anos você vai ser promovido assim, daqui a mais tempo é isso. Ele estabelece a regra do jogo dentro da organização, dentro da empresa. Estamos falando da teoria da burocracia. E outra coisa importante é o profissionalismo, que foi criado por essa teoria. O comando é dos especialistas. Ou seja, as pessoas com expertise, com especialidade, elas ganham mais espaço na empresa. E ganham mais. E ganham mais. A remuneração em dinheiro, ela acontece de acordo com, não só com o que você produz, né, como antigamente, é de acordo com a sua especialização, com a sua formação. A formação acadêmica ganha um pouco mais, a outra ganha um pouco menos. Então surgiu essa ideia também na teoria da burocracia. O administrador, ele é um especialista com noção de carreira. Não é mais aquele administrador só prático, ele aprendeu assim, assim ele faz. Não, ele se torna um especialista. Uma pessoa que tem que buscar novos conhecimentos. Eu, você, nós, né, da administração, que agora vocês estão comigo na administração, não pode ficar parado no tempo, não. A gente está sempre buscando, sempre pesquisando, sempre se atualizando. E uma outra coisa interessante, ainda na burocracia, que teve nas outras também, a hierarquia, a rigidez, a hierarquia, bastante cobrada. Ainda na teoria da burocracia, nós temos as dimensões. Falei lá atrás, vou citar rapidamente aqui as dimensões dela. Normas e regulamentos. Tudo é normatizado, tudo tem um regulamentozinho. Divisão do trabalho, que tinha lá atrás também. Hierarquia, como nós falamos, da autoridade. Relações interpessoais. Ah, porque eu gosto de fulano, não gosto de ciclano, porque isso não. É relações de trabalho. Tá? Você tem que atender à autoridade do cargo e não da pessoa. Porque a pessoa vai embora, o cargo permanece. Tá? E a especialização também de todo profissional, seja ele o operário, seja ele o funcionário, seja ele o diretor, tem que estar buscando sempre uma capacitação. Nessa teoria da burocracia, ela apresentou alguns problemas. Uma delas é a perda da noção global. Ela permaneceu, como as outras escolas anteriores, focada na área interna da instituição, sem ter a visão de fora, do mundo externo, que influencia sobremaneira, tá? Na estrutura e no ambiente da empresa. Um outro problema que apresenta a teoria burocrática é a lentidão na comunicação e na tomada de decisão. Por que isso, Claudemir? Porque tudo é formal. Porque tudo é formal. O relatório. Você faz um relatório que vai para o seu chefe, que vai para outro chefe, que vai para o outro chefe, que vai para outro, para depois chegar na direção. Às vezes, quando chega na direção, o seu relatório inicial já está cheio de recomendações, já perdeu, digamos assim, a origem daquilo que você efetivamente queria comunicar à direção. São as interferências, né, que existem no caminho. E o processo decisório. Porque alguém lá em cima recebe uma informação aqui embaixo, se ela não chegar com rapidez, vai prejudicar no processo decisório. Muitas vezes esse relatório chega lá, a ação que era para ser tomada, já passou o tempo. Tá bom? Ainda outro problema, a formalização excessiva. Papelada excessiva, formalidade excessiva. Ou seja, às vezes você tem uma ideia, você tem que sair subindo aquela cadeia todinha de comando. Você podendo falar com o seu chefe, dizer, chefe, me leva na sala do diretor, me leva na sala do pastor. Eu preciso falar com ele.
Eu tenho uma ideia. E essa teoria da burocracia, ela não permite. Você tinha que ir na sequência daquela escadinha da burocracia. E é muito preocupado com as regras e menos com o resultado. Essa é a ideia. Muito preocupado com regras e muito pouco com os resultados. Essa rigidez gera o quê? Falta de inovação. Eu já me sentia assim em um determinado local. Eu estava num ambiente onde eu era o mais novo, naquela época, né? Era o mais novo. O restante era tudo assim, digamos assim, de um nível muito alto e muito mais tempo ali. Eu tinha ideias boas para apresentar. Não, a coisa aqui é assim, sempre foi assim, desse jeito. Então, o sistema lá onde eu trabalhava era muito burocrático. E as pessoas que estavam lá não queriam mudança. Mas isso hoje não existe. Na igreja não existe. Existe. Pode ter certeza que existe. Às vezes até de uma maneira mais velada, de uma maneira às vezes que a pessoa não está nem sentindo que está te agarrando. Mas acontece. E nós, seminaristas, a gente tem que inovar. Porque o mundo passou, as coisas vão passando, o que não muda é a palavra de Deus. Mas o ambiente, a estrutura está sempre mudando. O nosso público está sempre mudando. As pessoas com quem nós vamos conversar, dialogar, está sempre mudando. Tudo bem? Vamos seguir. Agora vamos partir para a escola das relações humanas. Boa escola. O que gerou isso aí? A crise do capitalismo da época e essas escolas rígidas, né, que nós conversamos aí. Então a pessoa não sentia muita vontade no ambiente de trabalho. Então surgiu a escola das relações humanas. Essas escolas clássicas, científicas, etc., não gerou o que se esperava. A ideia era boa, mas o funcionário era um funcionário. Não é isso? Então houve conflito naquela época entre capital e trabalho. Aí surgiu lá o Karl Marx, não sei quem, com as teorias diferentes. E os trabalhadores começaram a cobrar uma situação melhor, um trabalho melhor, um ambiente melhor, salário melhor. Certo? E os impactos disso aí veio numa pesquisa de Harvard Donner. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Essa pesquisa foi uma experiência, tá, na fábrica da Western Elétrica e da equipe de Harvard, feita por Elton Mayo, pelo Mayo. E ele achava o seguinte: nós vamos melhorar a iluminação, um exemplo, né? Que eles vão produzir mais. Ou talvez com menos iluminação. Isso não funcionou. Isso foi apenas uma experiência aí do Mayo, né? Conclusão dessa experiência: o aspecto psicológico são mais importantes que os fisiológicos. Ah, não, vou mudar, vou botar uma cadeira melhor, vou botar uma luz melhor. Sim, mas se aqui não estiver bem, se a pessoa não estiver se sentindo valorizada, a palavra é essa, valorizada, não adianta ar-condicionado novo, cadeira nova, mesa nova. Sem motivação, a produção não é muito boa. Ainda, como conclusão, a produtividade ela aumentava porque o empregado se sentia mais à vontade. Ele se sentia observado, valorizado. Quando ele fazia alguma coisa, principalmente aquela coisa que normalmente se acontece fora da curva, fora da rotina, ele era valorizado. Seja financeiramente, seja em forma de um elogio, de uma atenção melhor. Então, essa experiência que focava no ambiente, iluminação, não sei o que, não deu muito certo. Porque faltava aqui. Agradar a pessoa aqui, nas suas necessidades também.
A escola das relações humanas ela teve algumas características também importantes. Ela visava fazer uma integração social maior, estabelecer regras mais flexíveis no grupo, que as relações fossem formais, mas também fossem informais, que a autoridade do gerente fosse baseada em competências. Então essa escola das relações humanas é bastante interessante, mas ela teve também alguns problemas. Os trabalhadores felizes, vamos dizer assim, nem sempre eram produtivos. Às vezes, mesmo você atendendo todas as demandas, como até hoje, né? Tem gente que, infelizmente, você pode alimentar ela várias vezes, agradar ela várias vezes, mas tem pessoas que continuam desagradando. E ainda nas relações humanas, como nas outras escolas lá para trás, prevalecia o sistema fechado. Ainda lá dentro, as coisas acontecendo lá dentro. Aquelas coisinhas de olhar para o outro, olhar para o setor do outro, sem olhar para o mundo externo. E os aspectos técnicos muitas vezes eram negligenciados. A coisa era tão focada só na mente, no coração e tal, e às vezes os aspectos técnicos de especialização, capacitação acabavam ficando um pouquinho de lado. Até aí tudo bem? Vamos dar uma paradinha aqui e voltamos no nosso quarto bloco. Tudo bem?